Boa tarde a todos. Hoje eu estou muito feliz porque o seminário é de um grande amigo, o professor mestre Joel Félix Diniz, da Universidade Estadual do Maranhão, e ele vai falar hoje sobre a análise das hemácias de portadores de anemia falciforme, mas dando um olhar da microscopia, da espectroscopia Raman e da estatística multivariada. Joel, prazerzão ter você aqui, viu? Agora ocupe o seu palco aí. Boa tarde, pessoal. Prazer todo meu estar aqui novamente se reunindo com vocês. Queria agradecer o convite da professora Luciana para esse seminário, né? Esse trabalho que a gente tem foi o trabalho que a gente levou para o Congresso de Biofísica em Recife, com as análises tanto de espectroscopia Raman e de estatística multivariada. Então, vamos dar início que a gente vai um pouquinho. Primeiro, pelo polêmico sumário, né? Vamos falar um pouco sobre anemia falciforme, também um pouco sobre espectroscopia Raman, vamos falar um pouco sobre Raman aplicado a sistemas biológicos, passar um pouco por análise multivariada, procedimento experimental do que a gente fez nessa medida, resultados, conclusões, perspectivas desse trabalho. Primeiro, para a gente começar a falar sobre a anemia falciforme, a gente tem que saber onde é que ela atinge. E ela atinge basicamente as hemácias, mas o que é a hemácia? O sangue é constituído por três características, são os leucócitos, as plaquetas e a hemácia, que é nosso objeto de estudo. Essa hemácia também pode ser chamada de glóbulos vermelhos, eritrócitos, e o que dá essa coloração vermelha dessa anemia falciforme, ou dessa hemácia... Da célula, isso, né? Da célula, é a hemoglobina, que tem essa característica, essa proteína da hemoglobina, que é responsável pela cor vermelha e também pelo transporte do óxido do ar que respiramos para todas as partes do nosso corpo. Nós temos aqui essa imagem, quem fez essa imagem foi o professor Olivelto, muito bonita, sobre ela. Aqui a cadeia alfa, a cadeia beta e o ferro. Só para entender, a anemia falciforme é uma doença genética hereditária, das mais prevalentes da população brasileira e mundial. Ela tem surgimento na África e na Ásia, e ela se populacionou, passou para o mundo através do tráfico de escravos. Se espalhou pelo mundo. A anemia falciforme, ela foi uma autodefesa do corpo para o protozoário da malária não se instalar nessa hemácia, certo? Então, ela foi como se fosse uma defesa, criou-se uma defesa para que a malária não se instalasse no corpo, certo? Ela é uma mutação genética que, em vez de produzir a hemoglobina A, ela produz uma hemoglobina mutante. Então, uma hemoglobina normal A, ela, em vez de produzir essa hemoglobina, ela produz a mutante, que é a S. E existe outros tipos também de hemoglobina, que é a C, a F, a D, a O, e dentre outros, pode ter combinação também com talassemia e outros tipos de anemia. E mais tarde eu mostro alguns quadros de tipos de anemia que são de acordo com o grau delas. A forma mais grave dessa doença é conhecida como anemia falciforme, né? Que é a hemoglobina SS, que ela só produz a hemoglobina SS, e ela também é conhecida como doença falciforme, é a mais grave dela. Também há o traço da anemia falciforme, que, apesar de falar que não manifesta sintomas nem sinais, a gente vai mostrar um estudo onde a gente tem uma certa divergência nesse estudo. Só para a gente ter uma noção sobre traço de anemia falciforme, vamos supor que pais que têm traço de anemia falciforme, no instante que os filhos deles têm 25% de ter a anemia falciforme mesmo, outros 50% de ter traço de anemia falciforme e outros nascer com normal, sem anemia falciforme. Mas o que acontece? Como se tem anemia falciforme dentro da hemoglobina? Então, o gene falciforme resulta de uma mutação pontual que causa substituição do aminoácido denominado ácido glutâmico na sexta posição da cadeia beta-globina para a valina. Então, há uma substituição da valina, ou do ácido
dentro da hemoglobina, que vai se transformar para a valina. Então, imagem é melhor a gente tratar aqui. A gente tem uma cadeia aqui do DNA com citosina, timina e citosina. Quando ela vai para a cadeia de RNA, ela produz o glutamato, e assim a célula se constitui normal. Quando está na mutação de adenina falciforme, em vez de ela produzir timina, ela produz adenina aqui. E quando vai para a cadeia do RNA, ela produz a valina. Por isso que ele vai ter esse formato de foice. Então, a característica da anemia falciforme é que, quando a gente olha no microscópio as hemácias, a gente vê ela em formato de foice, certo? Aqui nós temos os genótipos da doença falciforme, né, de acordo com o grau, né? Aqui nós temos a SS, que é a mais grave, a gente pode perceber aqui. Aí tem os outros tipos, os mais graves, as mais moderadas, leve, muito leve. Aqui você pode perceber que eles nem botam o traço de anemia falciforme. Ok? Uma experimento que a gente vai elaborar, um procedimento que a gente vai elaborar, é a espectroscopia Raman. E a espectroscopia Raman é uma técnica de alta resolução não destrutiva. Isso é muito importante para as amostras biológicas. É baseado no espalhamento inelástico da luz, certo? Então, quando a gente incide uma onda eletromagnética nesse material e ela vai começar a, como posso dizer, alterar as nuvens eletrônicas desse material, fazendo com um momento de dipolo, a gente vai ver depois desse processo se essa energia, quando sai, essa energia do fóton sair, ela vai ter, se ela sai com a energia incidente é igual à energia espalhada, nós temos o espalhamento elástico. Quando a gente tem um espalhamento inelástico, é quando a energia incidente choca nessa molécula, faz ela vibrar e ela sai com um espalhamento diferente do que o da energia incidente. Então, essa é a característica da espectroscopia Raman. Uma coisa que a gente sempre mostra são os diagramas de níveis de energia, né? Para exemplificar melhor a espectroscopia, os tipos de espalhamento. Primeiro que a gente tem, quando a gente parte do estado inicial, vai para o primeiro estado virtual, e ela volta para o mesmo estado, para o estado fundamental, decai para o primeiro estado fundamental, e o comprimento de onda é o mesmo, então, daí nós temos o comprimento de espalhamento de elástico, que é o conhecido como espalhamento Rayleigh. Já quando partimos para o estado fundamental, saímos do estado fundamental, vamos lá para o estado virtual e decaímos para o primeiro estado excitado, a gente vai ter um comprimento de onda maior que o comprimento de onda, um comprimento de onda espalhado maior que o comprimento de onda incidente. Então, nós vamos ter um espalhamento Raman, Stokes-Raman. Já, quando a gente passa do primeiro estado excitado e decai para o estado fundamental, e nosso comprimento de onda é menor do que o comprimento de onda incidente, nós temos o anti-Stokes-Raman. Então, dessa forma é dada o tipo de espectroscopia Raman. Okay? Mas vamos falar um pouco sobre Raman aplicado a sistemas biológicos. Por que é importante interessante a gente usar Raman aplicado em sistemas biológicos? Então, é um método excelente para identificação de substâncias, formação ao espectro, uma impressão digital. Então, quando a gente tem o espectro do Raman, ele vai te apresentar como uma característica daquele material, daquela substância. Cada comprimento de onda, a gente vai ter uma banda. Essa banda vai configurar um composto. Então, te dá uma impressão digital daquela substância. É mais rápido, não destrutivo. Como eu falei, a gente... como se tratar de amostras biológicas, é importante que seja um equipamento que seja rápido. Por quê? Por exemplo, quando a gente estava tratando hemácias, a gente tinha uma coisa que era que a gente não podia demorar muito porque ela ficava desidratada, e o sinal não ficava muito bom. Então a gente tinha que tratar, ser uma amostra, ser mais rápido nas nossas medidas. Não destrutivo, também. Gerar informações de espectros físico-químicos praticamente qualquer matriz, em qualquer estado da matéria. Perfeito?
Então, além do tempo, ela também não requer muito preparo. Basicamente, a gente chega, bota lá para medir, a não ser que a gente tem que fazer a configuração do Rama antes. Mas na hora de medir, a gente não tem a dificuldade não tem toda uma cerimônia para preparar. Basicamente, por exemplo, com a gente, quando a gente foi tratar esses dados, a gente basicamente botou numa lâmina, pingou o sangue numa lâmina, fez esfregaço e jogou no laser para medir. Aí obteve o espectro, pronto. Bem mais rápido, então é bem interessante utilizar a espectroscopia Raman em sistemas biológicos. Aqui, eu trouxe dois trabalhos só para a gente ter uma noção do que a gente pode levar para usar e uma do que a gente já tem logo de cara, a caracterização. Aqui, dois tipos de câncer. No primeiro aqui, a gente pode ver que aqui é para altos comprimentos de ondas, está vendo que começa aqui no 2800 e vai até 3020. E a gente pode perceber que aqui eles conseguiram fazer um diagnóstico, mas eu olhando assim particularmente eu não consegui enxergar. Mas aqui eles utilizaram também análise multivariada. Então, você pode perceber que a gente vai utilizar análise multivariada para identificar esse tipo de coisa quando a gente não consegue, esse tipo de variáveis, quando a gente não consegue identificar a olho nu. Vocês vão perceber também nossos gráficos do Rama. E do lado direito, nós temos um que já é claro, porque no A já é o normal, o segundo, o B já é o com câncer. Então já foi logo direto nas medidas. Então, é isso. Uma coisa que eu queria trazer também sobre Rama e sistemas biológicos, não aplicar sistemas biológicos, mas isso aqui foi feito em droga. Eu acho que alguns de vocês vão trabalhar com drogas, eu acho bem interessante esse tipo de medida, que é o mapa do Rama, que o Rama ainda fazia, né? Estava fazendo. Então, isso é bem interessante porque ele quer fazer a cinética da... Vai voltar a fazer. É a cinética da cristalização de uma droga. E aqui, você pode perceber, vai com 5%, tá? Mas é basicamente em Rama. Aqui, quando a gente está vendo os espectros nessa figura B aqui, nós temos aqui os espectros parecidos até 1650. A partir daqui, os espectros ficam diferentes. Mas aí vai de acordo com o ponto onde os espectros estão sendo medidos na amostra. Por exemplo, nesse ponto A bem aqui, nós temos a mais verde. Significa que esse espectro aqui é relacionado a... essa banda bem aqui é relacionada naquele ponto, tem aquele composto, esse composto que caracteriza verde, né? Nessa figura bem aqui, já é o vermelho, que é na figura B, bem aqui. Essa figura B. Aí já configura o vermelho. O resto são combinações deles. O C é uma combinação e o D já é uma combinação menor partindo para o verde. Então é uma técnica bem interessante. A gente tentou fazer isso aí nas hemácias, só que o que aconteceu é porque requer muito tempo. E tempo para as amostras é muito complicado. Um pouco... demora bastante, mas os resultados é bem bonito, como vocês podem perceber. E por fim, e análise multivariada. O que seria análise multivariada? É um conjunto de técnicas estatísticas que tratam dados correspondentes a medidas de muitas variáveis simultâneas, fazendo desta forma um alto grau de compreensão e correlação à similaridade. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente está tratando de espectros de Rama, a gente tem que os resultados não ficam muito bem explícitos, como a gente viu naquele do câncer na imagem lá de cima, que a gente não consegue perceber isso neles. Mas há uma variável que vai modificar, que vai identificar aquele tipo de câncer. Então, por isso que a gente usa a análise multivariada, porque a gente vai pegar uma série de dados, Por quê, pessoal? Porque nos espectros, cada comprimento de onda significa variável. Então, isso faz com que a gente tenha pegar essas variáveis e correlacionar elas, certo? Como nessa imagem está bem aqui feita, né? Tem 500 amostras, né? A amostra 1, 2, 3, 4, N. E a gente pode perceber que cada ponto, cada comprimento de onda, deslocamento Rama, a gente vai ter uma variável espectral. E a gente transforma ela numa matriz. Certo? Então, a gente vai pegar... vai usar uma técnica de análise multivariada para juntar essas variáveis e fazer uma correlação ou uma similaridade dessas variáveis. Joel, a gente vai tentar ver se existe uma correlação, né? Isso. Perfeito, professor.
Certo, existem várias... Outra coisa, Joel, volta aí, volta ao slide. Sim. Isso aí, embora pareça trivial, mas para quando vai iniciar, isso aí foi fator determinante em diversos problemas que ocorreram nas análises, não é isso, Joel? Exato. Certo? Exato. Então, isso aí é fundamental. A parte experimental é garantir que vai ter que garantir o quê, Joel, aí, para os colegas aí que vão fazer medidas de Raman e que queiram utilizar análise multivariada em diferentes amostras? O que é que eles precisam garantir? Garantir que os espectros estejam com bom entendimento, né? Primeiramente. E aí depois... Agora, professor, eu não entendi muito bem a pergunta. As variáveis. As variáveis. O intervalo aí, tem que ser bem definido. E a questão que o delta, a variação do comprimento aí, cada pontozinho desse aí vai ter que ser correspondente, né? Vai ter que ter o mesmo número de variáveis. Sim. Não, isso aí isso é verdade. Tem que ser o mesmo ponto, partindo do mesmo ponto e terminando no mesmo ponto, com o mesmo número de variáveis. Certo? No espectro Raman já... Embora pareça trivial, foi o que deu pau logo no início das análises. Então é importante destacar que tem que ter o mesmo setup exatamente o mesmo setup, com a mesma quantidade de pontos coletados, etc. Enfim. Certo, professor. Obrigado. Valeu. Existem vários tipos de análise multivariada, KNN, SINCA, PCA, que é o mais famoso deles, PCR, PLS, Parafac, NPLS e o HCA, também bem famoso entre eles. Aqui nós vamos utilizar apenas o PCA para identificar. Certo? Então, o que é o PCA? O PCA é um método estatístico utilizado para reduzir os números de variáveis necessários para representar uma variância em conjunto de dados espectrais. Então, como na espectroscopia Raman a gente tem um número muito grande de variáveis, a gente vai jogar eles para reduzir reduzir essas variáveis. É uma ferramenta que busca encontrar similaridade ou diferença em amostras de um determinado conjunto de dados. Como eu falei, na espectroscopia Raman, cada número de onda pode ser considerado como uma dimensão independente. E o PCA reduz a dimensionalidade do conjunto de dados originais Raman em selecionar componentes principais, fornecendo uma visão estatística das suas correlações. Certo? Mas antes da gente botar o PCA, a gente tem que ter um processo de pré-processamento dos dados. Por quê? É para tirar... eu posso dizer, correções, interferências dos dados. Um exemplo muito grande disso é os ruídos que interferem nesses dados. Como a gente está tratando de amostras biológicas, quando a gente está medindo, como a gente foi medir as hemácias, o ruído era muito grande. Então a gente tinha que fazer uma suavização tirar uma suavização desses ruídos para não interferir nos nossos dados. Outro exemplo também era a questão da linha de base, a variação da linha de base. Uma lá em cima, outra lá embaixo, a gente trouxe todos para o mesmo, partindo do zero, para simplificar o entendimento. Mas existem vários outros tipos de pré-processamentos, que é a normalização pela média, linha de base, escalonamento, autoescalonamento, alisamento, suavização e primeira e segunda derivada. Alinhamento de base, quando a gente vai tratar sobre pré-processamento, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado sobre eles, porque senão a gente pode retirar informação desnecessária. Por exemplo, na suavização, a gente não pode ter uma suavização muito grande, senão tu pode tirar informações dela. Por exemplo, a gente pode tirar uma banda que pode ser bem importante para aquela análise. Quando a gente vai fazer, por exemplo, primeira e segunda derivada, não é muito receitado porque, por exemplo, a gente faz um alisamento. É uma suavização, tira os ruídos bacana. Aí quando a gente vai fazer a primeira e segunda derivada, ele acrescenta ruídos. Isso aí não fica muito legal. Então, a gente optou por pré-processamentos que a gente não perdesse tanta informação no trabalho. Um trabalho que faz só para a gente mostrar como é que fica as imagens do PCA, que fica bem bonitas, esse aqui em sistemas biológicos. Isso aqui é um Raman identificando células leucócitos normais, né, e de leucemia. A gente pode perceber que fica um gráfico bem bonito, bem com bastante informações, e aqui a gente pode ver a diferença entre eles. A diferenciação
são as distâncias que não tem nessas elipses de confiança. Certo? Temos aqui 3D, temos aqui os dados Raman, e bem tranquilo. No procedimento experimental que a gente utilizou, nós vamos utilizar uma célula controle. Essas imagens foram retiradas do microscópio do Raman. A gente pode perceber aqui que as controles têm bem o formato das células mesmo, bem fundinho assim, bem côncavo, bem bonitinho. Nós vamos trabalhar também o traço de anemia falciforme. A gente pode já perceber que no traço de anemia falciforme já não tem mais aquele fundo, algumas já não tem fundo, algumas tem. Essa aqui já está em formato, outras já estão assim meio estranhas. E vamos trabalhar com a anemia falciforme mesmo. Os 3 casos, tanto normal quanto o traço, quanto a anemia mesmo, a doença falciforme mesmo. A gente já pode perceber que já tem um formato de foice, já estão bem feinhas, umas já estão começando a se formar, certo? As amostras foram cedidas pela Hemomar, a gente foi buscar lá. O espectrômetro que nós utilizamos foi o espectrômetro TC4000, com sistema de detecção tipo CCD, resfriado por nitrogênio líquido, certo? A geometria de retroespalhamento por módulo single, utilizado linha de 532 nanômetros, no laser verde. Muita gente, quando vai fazer espectroscopia Raman em sistema biológico, usa mais o infravermelho. A gente usou o verde com uma potência de 5%, porque se a gente utilizasse uma potência muito mais forte, ia dar problema. Queima a amostra, né? E a região espectral, como o professor Francine falou, a gente tem que ser bem definido nessa região. Foi nos intervalos de 500 a 1.700 centímetros a menos 1, no deslocamento Raman, certo? Nos resultados Raman, nós tivemos esse resultado, mas eu queria que vocês primeiro olhassem como é que tá os gráficos, os 3 gráficos, sem olhar a banda de amida lá, porque já foi marcada. Mas a gente pode perceber que os gráficos são parecidos, são bem iguais. Aqui nós temos o gráfico, esse espectro vermelho é o espectro médio de amostras. Aqui nós medimos 20 de cada, 20 de controle, 20 de traço e 20 de doença falciforme. E a gente não conseguia ver a diferenciação. Aí foi que, no resultado, nós encontramos essa banda de amida 1, que é a banda de deslocamento do carbono, nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, lá quando a gente está vendo, quando a gente foi perceber que essa alteração seria em torno da troca da glutamina para a valina, certo? Então, há essa alteração devido a essa. Então, quando há uma alteração desse aí, o espectro ou ele intensifica ou ele some. Então, aqui a gente pode perceber que intensificou essa banda aqui da amida 1. Ok? Então, a gente também pode perceber que aqui na controle, está bem baixo, mas já na traço já fica um pouco mais acentuado. Quase parecido com a doença falciforme. Então, para a gente começar para jogar para o PCA, a gente teve que fazer os pré-processamentos para deixar todos no mesmo normalizados. Certo? Então, a gente pegou os dados brutos do Raman, a gente fez uma suavização dos espectros. Não sei se vocês conseguem perceber, mas os nossos espectros eram muito ruidosos e complicava um pouco na hora de fazer a segunda etapa, que é a linha de base. A gente trazia a linha de base, trazia todos partindo do mesmo ponto de intensidade. E, por fim, nós fazíamos uma normalização pela média. Os programas que a gente utilizou foi o LabSpec e o Origin. O LabSpec é o programa que é do Origin. Ou que é do Raman. Certo? Então, de começo, para a gente entender quantos variáveis, quantos componentes principais a gente precisa, quantos necessários para fazer para entender esses gráficos, a gente tem o screenplot, certo? Que é onde identifica até que ponto a gente é satisfeito a gente usar quantos principais componentes. Então, aqui, quando dá esse cotovelo, que chamam aqui, significa que até 4 são necessários. Principais componentes principais. Então, a gente entendeu que até 3 era o suficiente. Quando a gente...
Sim, Posso senhora, só complementar a informação? Sim, por favor. A primeira componente principal é a que tem os maiores valores de variância entre os dados, né? Então, isso vai decaindo conforme você vai encontrando as componentes principais. Quando elas se aproximam de zero, é que essa covariância é muito próxima de zero. Então, ela já não agrega tanta informação para o dado. Então, as principais, as maiores variâncias estão nas primeiras componentes principais. Isso. Certo? Só para complementar para a galera. Sim. Aí, pessoal, olha, no gráfico do PCA, nós temos esse gráfico do PCA. Então, pessoal, o que a gente pode ver aqui? Há uma separação, mas também nas duas primeiras componentes, um gráfico 2D, a gente pode perceber que houve uma pequena diferenciação entre dessas duas primeiras componentes. Mas uma coisa que me entregou bastante é porque, particularmente, eu ficaria muito mais satisfeito se a AS ficasse aqui no meio. Mas como a gente percebeu lá no gráfico do Rama, ela tem essa variação lá naquele pico. Então, ele pode ter sido mais intenso ali, então o espectro médio. Ele pode ser mais intenso, menos intenso. Então, com a combinação dela, pode ter se tornado esse tipo de separação aqui em cima. Mas aí a gente tem que também ver que como ela tem essa configuração, resulta esse trabalho como se ela tivesse mais características de anemia do que normal. Certo? Mas, quando a gente pega e joga na terceira componente principal, em 3D, a gente já percebe uma separação da anemia mesmo com a anemia com o normal. E a gente configura que a anemia, configura mais ainda que o traço de anemia tem mais características de ser a anemia do que ser normal. Isso configura porque teve um trabalho em 2016 que foi com soldados americanos que identificaram que quando eles eram exigidos exercícios de alta intensidade, eles chegavam até morrer. Então, não é uma coisa que a gente deve descartar na minha fosforme, porque já falam que eu acho que havia algum lugar dizendo que tem gente que nem considera o traço de anemia falciforme como anemia. A gente vendo esses estudos, a gente percebe, será? Fica a dúvida. E, por fim, eu fiz só com o controle e com anemia. Aí eu já vi em 2D, não ficou daquele jeito legal, tem uma sobreposição ali de uns dois, mas quando a gente joga em 3D, não há nenhum tipo de união. Então, achei esse resultado bem interessante depois do processamento, porque antigamente, quando a gente não fazia pré-processamento, a gente tinha umas coisas a gente já percebia que estava errado, mas depois que a gente fez esses resultados, eu fiquei um pouco satisfeito, mas a gente vai estar levando para a gente ver se vai estar indo no caminho certo. E, então, pessoal, de conclusão, a gente viu que nos espectros do Rama a gente tem aquela mudança significativa na banda de amida 1, onde caracteriza lá a banda sendo aquela alteração da glutamina para a valina. Os pré-processamentos que a gente utilizou teve um grande resultado na análise multivariada, que a gente não teve uma variância bem pequena. E o PCA separou do grupo controle do grupo de anemia e eles configurou características próximas delas, né? E futuramente implementar outros tipos de análise multivariadas. HCA está aí para a gente ver melhorzinho. E, por fim, é só isso. Queria agradecer novamente a professora Luciana pelo convite. Outro que eu queria agradecer ao professor Clemildo pelas análises, professor Franciné e professora Mariana, que foram excepcionais nesse trabalho. A Ruana, que me ajudou também a fazer essas medidas. E é isso. Obrigada, Joel. Eu queria agradecer demais a sua presença, né, no seminário, porque a maioria esmagadora dos nossos trabalhos utilizam as
as subtécnicas, né, variadas de microscopia de varredura por sonda. E quando a gente tem o auxílio de uma técnica tão poderosa como a espectroscopia Raman, e que teve uma coincidência de resultados, não é coincidência, teve assim, os resultados da microscopia de força atômica foram altamente coerentes com relação à à espectroscopia Raman. A gente viu que, inclusive, nessa questão do traço, né, as propriedades mecânicas e ultraestruturais eram, especialmente a rugosidade, né, e a adesão eram bem coincidentes com o que o Raman estava mostrando. Isso me deixou muito feliz, mostra que realmente a gente está indo no caminho certo. Como todo trabalho que é pioneiro, eu acredito que o seu trabalho ele é muito desafiador, porque você é o primeiro a fazer, você já deu para você observar que aqui no Brasil pouquíssimas pessoas utilizam a espectroscopia Raman em sistemas biológicos, porque apesar de você falar que é simples, a gente botou a amostra e foi lá e mediu, mas a escolha da faixa do laser ideal, e a interpretação, principalmente, desses resultados é muito criteriosa, né, muito complexa. Então, acaba que a maioria dos pesquisadores, eles não se atrevem ou não tem saco realmente para utilizar essa ferramenta tão poderosa em sistemas biológicos, que para mim é um pecado, porque uma ferramenta dessas que tem o entendimento de pesquisadores de exatas como nós, e que pode ajudar em ciências da vida, é uma maravilha, né? Então, eu deixo meus parabéns para você, porque esse seu trabalho ele é pioneiro, ele é inovador. Aqui no Nordeste, todo mundo que tem Raman, o pessoal do Pará, o pessoal daqui, o pessoal do Ceará, ninguém está fazendo Raman em sistema biológico, e você meteu as caras, se atreveu, começou a fazer, e eu sei que esse é o início de uma jornada, a gente tem um longo caminho aí com o auxílio da professora Mariana, para a interpretação dessas medidas e a aplicação dessas ferramentas computacionais e matemáticas para a gente entender o que está acontecendo, também a ajuda do professor Franciné, né, e eu espero, do fundo do coração, que a gente possa evoluir nessa direção e conseguir fazer o Raman em todos os sistemas que a gente trabalha, porque, com certeza, trabalhar com múltiplas técnicas é um enriquecimento muito grande para o trabalho, eu acredito, né?